aula, tá? Então, bom dia a todos. Eu gostaria que vocês desligassem o microfone. Ao longo da aula, eu vou fazer perguntas aleatórias para vocês, para ver se vocês estão participando da aula, ok? Falem ok. Ok. Muito bem. Ok. Isso, ok? Todo mundo tá concordando comigo? Sim. Então, beleza, então. Então, novamente, bom dia, espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem. Hoje nós iniciaremos um novo conteúdo da apostila de vocês, da apostila... Todas as atividades do capítulo 14 é livre de atividades ou é apostila? É a apostila, tá? A atividade a gente vai ver daqui uns dias, tá bom? Todas daí. Como revisão, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria que vocês, as perguntas que vocês forem tendo ao longo da aula, vocês vão anotando no caderno de vocês, porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês o que vocês entenderam da aula. Então, é melhor vocês irem anotando para vocês participarem da aula, que eu vou estar dando ponto para quem participar, tá bom? Então, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 15, da página 31, tá? Brasil colonial, sociedade mineradora. Pessoal, para quem perdeu as minhas aulas, ou para quem não entendeu, ou para quem por alguma eventualidade não entendeu e precisa de revisão, a nossa história é uma história bem recente, tá? O Brasil é um bebê ainda, e nós temos 520 anos, e o Brasil é dividido, a história do Brasil, em histórias econômicas também. Então, para nós analisarmos a economia do Brasil, nós temos que analisar os ciclos econômicos. Então, o Brasil, em 1500, foi invadido pelos portugueses, né, com o objetivo da prática mercantilista, e eles buscavam ouro, mas a princípio não acharam, e a primeira economia do Brasil foi a economia extrativista, baseada na extração do pau-brasil, com o objetivo de utilizar a madeira e também o corante. A segunda economia do Brasil foi a economia açucareira, no Nordeste, né? O açúcar na Europa era muito caro, era lucrativo a economia açucareira na América e também nas ilhas do Atlântico. Em seguida, a terceira economia do Brasil foi o ouro, né? O ouro encontrado em Minas Gerais, encontrado no Mato Grosso, né? E também em Goiás. Então, os portugueses só encontraram ouro 300 anos depois do início do processo de colonização do Brasil. Como eles encontraram ouro? Eles encontraram ouro através do trabalho dos bandeirantes, que tinham como objetivo adentrar as matas brasileiras em busca de indígenas para o apressamento, né, para escravidão, e também em busca das drogas do sertão, que eram guaraná, temperos, plantas, e também com o objetivo de procurar ouro. Com a ação dos bandeirantes, também veio a ação dos tropeiros, que tinha o objetivo de levar o gado de São Paulo para o interior do sul do nosso país, Rio Grande do Sul e Paraná. Além disso, nós temos aí, então, quando se achou as minas de ouro em Minas Gerais e no Mato Grosso, nós temos também que levar em conta a mão de obra utilizada na exploração do ouro, né? O Brasil, na primeira economia, que foi a economia do pau-brasil, se utilizou da mão de obra indígena através do escambo, da troca, né? Da troca de mercadorias pelo trabalho indígena. Depois, os indígenas começaram a servir de mão de obra aos portugueses como uma forma de escravização. Depois, nos engenhos de açúcar, no Nordeste, principalmente Pernambuco, Ceará, enfim, no Nordeste, a mão de obra utilizada foi mão de obra escrava africana.
Com a terceira economia do Brasil, economia aurífera, os exploradores continuaram a explorar o Brasil com a economia africana. Então, nós vamos trabalhar agora como era o Brasil colonial, nesse processo, né, de economia mineradora, como ocorreu, aonde ocorreu. Então, peguem lá na página 32 de vocês, nós temos ali o objetivo, quais serão os objetivos ao trabalhar esse conteúdo. Então, o primeiro objetivo é compreender as principais mudanças que ocorreram na colônia. Colônia é o Brasil, tá, gente? Sempre que eu falar colônia, eu estou me referindo aos países da América, aos países da África e aos países da Ásia, que foram explorados pelos países europeus, certo? Então, o objetivo desse capítulo é entender, então, quais foram as mudanças ocorridas aqui no Brasil com a descoberta do ouro, tá? E dos metais preciosos, porque não foi só ouro também que foi encontrado, foram encontradas minas de diamantes, metais preciosos, né? Então, nós também vamos entender nesse capítulo as principais características da economia, né, mineira e identificar as formas de fiscalização dessas minas, né? E também dos impostos cobrados por Portugal sobre o ouro. Também vamos analisar a organização do trabalho, principalmente do trabalho escravo, e relacionar também a conjuntura externa, né? Como se deu a exploração do ouro aqui no Brasil. Então, desde o início do processo de navegação dos europeus, eles promoviam grandes navegações pelo mar Mediterrâneo com o objetivo, né, de ir em busca dos metais preciosos, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui nas terras do Brasil, a princípio, eles não encontraram ouro, né? Porque no litoral, nas praias, não existe jazidas de ouro, e eles, então, vão só voltar, eles descobriram o Brasil em 1500, mas eles só vão retornar ao Brasil em 1530, porque eles estavam empreendendo o comércio com as Índias. Então, nesses 30 anos, o Brasil não teve contato com os portugueses. A partir de 1930, sim, os portugueses vieram para o Brasil com a possibilidade, então, de extrair a madeira, né, e mais tarde cultivar a cana-de-açúcar, que era um cultivo que era praticado no Nordeste. Por quê? Porque o produto, a cana-de-açúcar, né, ela se adequava às condições climáticas, ao solo, né? E isso permitiu com que houvesse, então, a exploração da cana. O que não acontece na Europa, porque na Europa não nasce, não tem condições de nascer a cana. Então, e eles utilizavam o açúcar da beterraba, que não tinha um sabor assim tão bom quanto o da cana. Então, a colônia, então, ela produzia muito, né? Foi uma atividade econômica muito rentativa, lucrativa, né? Então, porém, no final do século XVII, outras colônias passaram a concorrer com Portugal, e o comércio do açúcar começou a perder espaço, começou a falir. E no final do século XVII, então, com a ação dos bandeirantes, né, que estavam adentrando o Brasil, iniciou, então, o processo de adentrar o interior do Brasil, adentrar as matas, conhecer o interior do Brasil, né, colonizar o interior do Brasil, e a partir dessa prática foi descoberta as minas de ouro. Então, a mineração ela passou a ter uma grande importância no Brasil, né, uma grande relevância. Até então, o Brasil, 300 anos antes 300 anos depois da escravidão do Brasil, ainda não sabiam aonde estavam as colônias, as jazidas de ouro. Mas os colonizadores não pararam nem um minuto de procurar. Eles queriam encontrar o ouro. Por quê? Porque a economia colonial era baseada no metalismo, ou seja, quanto mais metais preciosos uma nação possuía, mais rica ela era, né? Então, como funcionou a economia mineradora? Então, no final do século XVII,
Os portugueses eles já haviam encontrado, né, pequenas jazidas de ouro nas terras brasileiras, né? Na verdade, em 1695, descobriu, né, a primeira jazida de ouro. E pouco tempo depois foi descoberto, né, em Goiás e também lá em Cuiabá. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um mapa, tá? Então, a notícia de descoberta de ouro no Brasil, ela repercutiu muito no Brasil. E fora do Brasil, principalmente, né? Que haviam sido descobertas jazidas de ouro, e isso resultou na corrida do ouro, onde muitas pessoas passaram a ir para Minas Gerais, né? Em busca de riqueza, né? De ascender economicamente. Então, comerciantes, escravos, indígenas, senhores de engenho que antes praticavam a agricultura da cana-de-açúcar, foram para Minas Gerais, né? Aventureiros, pessoas que estavam, né, em busca de ascensão social, de crescimento econômico, e também religiosos. Muitos religiosos foram a Minas Gerais também, ricos, pobres, enfim, pessoal, Minas Gerais era o que era no século XVIII, né? Todos queriam ir para Minas Gerais tentar enriquecer. Então, a metrópole portuguesa, lá Portugal, lançou-se a notícia que tinha sido descoberto ouro no Brasil, e isso provocou uma intensa, né, movimentação de pessoas, né, a ponto do rei, né, ter até medo dos jovens do reino se aventurar na colônia, né? Então, assim, temos na página 33 um texto da época bem interessante que eu vou ler para vocês, que foi escrito nesse momento. A notícia de novas descobertas nas minas atraiu um grande número de pessoas de diferentes regiões do Brasil e de Portugal. Vilas inteiras do reino ficaram despovoadas. Segundo alguns historiadores, entre os anos de 1705 e 1720, aproximadamente 3.000 a 4.000 portugueses estrangeiros chegaram à região aurífera. Outros autores afirmam que mais de 10.000 pessoas deixaram Portugal anualmente a caminho do Brasil. O rei de Portugal, alarmado com a perda de mão de obra produtiva, promulgou um decreto que determinava somente ser permitida a viagem para o Brasil a quem tivesse um passaporte emitido pela coroa. A lei não conseguiu impedir totalmente o processo migratório clandestino, mas houve com essa medida uma redução do número de pessoas que desembarcou nos portos brasileiros. Então, esse é um trecho de um documento, tá? Extraído da época, onde nós podemos entender, então, como foi esse alvoroço para ir vir para o Brasil, para tentar enriquecer, para tentar ganhar a vida aqui na colônia brasileira, né? Através Professor, desculpa te interromper, mas posso ver se eu realmente entendi o que estava acontecendo? Então, basicamente, a economia de Portugal era baseada qual que era o nome mesmo que você utilizou, que eu não me lembro certinho? A economia deles era baseada em metais preciosos, minérios. Mercantilismo. Basicamente, quanto mais Para a gente minérios... entender assim, Breno, a nossa economia hoje é capitalista, né? No século XV, XVI, a economia era mercantilista, baseada na balança comercial favorável, no metalismo, né? É uma economia baseada... Quanto mais um país possuía ouro, maior era a sua riqueza. Sim. Então, como descobriram que Minas Gerais tinha muito ouro, muitos portugueses queriam vir aqui para o Brasil, para Minas Gerais, para ver se eles conseguiam reacender a economia, não é? Uhum. Por isso que a coroa portuguesa até ficou meio preocupada, já que muita mão de obra acabava sendo perdida, porque eles queriam vir para o Brasil para ganhar ouro, para ver se eles conseguiam encontrar ouro. Exatamente. Já que o ouro era um recurso muito valioso. Isso, exatamente. Ficaram com medo, né? Muita gente vindo para o Brasil. Por quê? O Brasil, no século XVIII,
era a colônia que mais produzia ouro no mundo. O Brasil era o lugar que mais tinha ouro no mundo inteiro. Então, Portugal, ele desfrutou, então, de uma riqueza muito grande. Não só o poder político, mas também religioso. Nós vamos entender depois, mais tarde, tá? Por quê? Porque Portugal cobrava muitos impostos em cima desse ouro. Então, na página 34, nós vamos entender, então, como Portugal usufruiu não só pessoas civis, né, pessoas comuns, mas também o governo português lucrou com a extração do ouro no Brasil. Então, tem outro trecho ali na página 34, bem interessante, que eu vou ler para vocês, que são documentos da época, tá, gente? Na história, a gente sempre tem que se ater às fontes históricas da época. Então, de vilas e cidades como São Vicente, São Paulo e Taubaté, levas de homens começaram a se deslocar em direção aos vales e serras mineiros, deixando para trás mulheres, velhos e crianças. As pequenas localidades mudavam de ritmo. Os engenhos e lavouras encontravam em hibernação no comércio, no artesanato e na produção agrícola. Mulheres começavam a substituí-los, tentando animar o resto da vida urbana que sobrava. Inúmeras delas ganhavam a vida sustentavam suas famílias, fazendo de tudo. Eram agricultoras, lavadeiras, costureiras, tintureiras, doceiras. Então, de acordo com esse texto aqui, a sociedade colonial, ela entra em questão uma nova realidade para o nosso país, né? Ou seja, a descoberta de ouro lá em Minas Gerais, ela vai modificar a condição da mulher, vai modificar a condição interna do Brasil, né? As relações também do governo com o povo. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre a relação dos impostos, tá? Então, a coroa portuguesa... Alguma pergunta, gente, até aqui? Não. Estão entendendo? Eu estou sendo clara? Tá sim, eu tô conseguindo entender tudo, professora. Sim. Eu tô conseguindo entender. E eu moro do lado de Minas Gerais. Oi? Oi? Tchê? Que foi? Como assim, Luiz? Eu moro do lado de Minas Gerais. Lembra que eles não estavam novo? Ah, é, né? Eu não sabia. Alguém morava em Minas Gerais? Queria, mas não. O Bruno Não, morava lá em legal. Minas Gerais. Ele via toda vez no mês, ele vinha na minha casa dormir, ficar 2 semanas. É igual a terra do pão de queijo. Vamos lá, então, Eu gente, vou voltar? continuar? Mano, Para um debate. Dani, pão de queijo de Minas Gerais é uma merda. Não é bom como fala, é uma merda. Vamos fechar os microfones, depois vocês falam, dão as considerações de vocês, ok? Então, vamos continuar, então. Então, na verdade, Minas Gerais, onde é que fica Minas Gerais? Vocês falaram, moro no lado de Minas Gerais. Minas Gerais fica no sudeste, né? É um estado economicamente desenvolvido, né? Possui, né, enfim, base da economia hoje de Minas Gerais é a agropecuária, a indústria, serviços, né? Porém, para entender um pouquinho, nós temos que entender como ocorreu a produção mineradora de Minas Gerais. Então, desde o início das atividades lá exploratórias, né, das terras mineiras, então o anúncio dessa nova atividade de exploração, o anúncio que havia ouro no Brasil, então gerou um grande alvoroço, como eu falei para vocês. Então, como desde a chegada dos portugueses, né, atraídos pelo ouro, pela prata, motivou então esse processo de povoamento do Brasil. Então, essa ocupação do interior do Brasil,
ela vai começar a ocorrer de 1580 a 1640. Então, quando o domínio espanhol, né, e a falta de escravos impulsionavam os bandeirantes, né, a desbravarem os sertões em busca de indígenas para escravizá-los. Então, foi por meio dessas empreitadas que as primeiras regiões auríferas foram descobertas lá em Minas Gerais e depois no Mato Grosso e em Goiás. Então, a região que inicialmente era explorada pelos bandeirantes, né, logo vai assistir a chegada de várias pessoas vindas de Portugal. Então, a corrida pelo ouro vai povoar, então, vai provocar um conflito muito grande entre os portugueses e os bandeirantes, porque foram os bandeirantes que encontraram ouro. De repente, eles olham lá e falam assim, poxa, mas quem está vindo lá? Os portugueses estão vindo aqui? Foi a gente que encontrou o ouro, e daí começa a vir um monte de portugueses. Um monte de portugueses. E vem. Os bandeirantes já ficaram de olho e falaram assim, para aí. Nessa vinda, então, dos portugueses, ocorre uma guerra, chamada Guerra dos Emboabas, né? Depois de garantido o controle sobre essas regiões, Portugal teve a preocupação de aprimorar o seu sistema de tributação e fiscalização, né, do ouro. Então, as áreas mineradoras, os locais, as minas, elas passaram a ser cercadas por oficiais do governo, né, e foram criados novos impostos. Então, foi criado nesse período as casas de fundição, tá, de fundir o ouro. Por quê? O ouro era encontrado em pepitas, né? Ou pequenas ou grandes, enfim, mas eram pedras. Então, o ouro precisava ser derretido, precisava ser limpo. Então, o ouro era fundido e marcado. Depois que eles fundiam o ouro e transformavam o ouro em barras, o ouro era marcado. Tinha uma marca com o brasão, com o desenho da coroa portuguesa. Então, vários impostos foram criados nesse momento, né, sobre a atividade mineradora. E à medida que as reservas iam acabando o ouro, as cobranças só aumentavam. Então, assim, ocorria muito contrabando, né, que era uma atividade muito frequente, muito comum, né. A opressão portuguesa recebeu uma forte resposta, porque houve uma revolta também, chamada Revolta de Felipe dos Santos, e na Inconfidência Mineira. Além, né, de potencializarem as tensões, houve muitas tensões entre a colônia e a metrópole, né, entre Portugal e o Brasil, por causa da mineração. A mineração ela também vai trazer uma dinamicidade, vamos dizer assim, vai crescer a economia interna do Brasil. Por quê? Como começaram a chegar muitas pessoas de vários locais do Brasil e de vários locais do mundo, por assim dizer, foi necessário, então, desenvolver a pecuária e a agricultura e demais produtos, né? Porque as pessoas precisavam comer, precisavam vestir, precisavam viver. Então, intensificou o crescimento do comércio no interior do Brasil também. E como era realizado esse comércio? Primeiro, nós temos aí a ação dos tropeiros, né, a cavalo, depois nós temos as monções, né, enfim. E vai ocorrer, então, um crescimento, né, da atividade econômica nessas regiões. Iniciou-se, a partir daí, então, o nascimento dos centros urbanos, né? Nós temos aí, hoje, né, a cidade de Ouro Preto, de Mariana, e demais cidades de Goiás também, e também Cuiabá. Alguma pergunta, pessoal? Não. Tá. Então, agora nós vamos entender... Só um minutinho. Só responder aqui. Okay. Agora nós vamos entender, então, como ocorreu, então, o processo o trabalho escravo, né, o trabalho nas minas, a sociedade mineira. Então, no século XVII, voltando ali, os bandeirantes paulistas, né, que descobriram o ouro lá das Minas Gerais, eles
Então, foram os desbravadores, né, os que desbravaram a cidade de Cuiabá, Mato Grosso, também o Arraial de Santa Ana, lá em Goiás, e daí estado de Minas Gerais, né, que é Ouro Preto, Mariana. Então, essa região de Minas, por exemplo, ela ficou conhecida na época, né, ela ficou muito conhecida, como eu já disse para vocês, várias pessoas passaram a morar no estado de Minas Gerais com o objetivo de explorar o ouro, e durante a primeira década do século XVIII, como muita gente migrou para essa região, né, entre as pessoas que migraram para a região, nós temos ali homens brancos europeus, colonos e africanos escravizados, e também indígenas, né, e que vão se desenvolver e vão criar vilas e arraiais. Então, a mineração, na extração de ouro, eles vão se utilizar do trabalho escravo de negros trazidos lá da África e também, né, de indígenas. E também brancos não escravizados, que trabalhavam nas minas, né, mas não eram escravizados. Então, além da vigência permanente do trabalho escravo realizado na mineração, apresentavam péssimas condições de vida, né? Muitos escravos acabavam não suportando mais que 5 anos, né, nessa atividade, porque era uma atividade muito pesada, muito insalubre, né? Um trabalho ruim, com condições muito ruins de vida, e eram constantes, né, acidentes de trabalho, enfim. Dessa forma, então, os escravos, eles corriam muito risco de vida, né, através de soterramentos, né? Imagina, você está dentro de um buraco, né, cavando ali, procurando ouro, de repente a terra caía tudo em cima de você, então havia muitos soterramentos, afogamentos, porque as minas não eram só dentro das terras, eram também nos rios. Então, era preciso fazer barragens para conter os rios, né, para eles pegarem o ouro do fundo do rio. Então, era muito comum ter afogamento, né? Era um acidente de trabalho mais comum nas minas, né? O soterramento e afogamento. E, além disso, os escravos exerciam um trabalho, então, com péssimas condições, né, de temperaturas, muito expostos a temperaturas muito baixas, muito calor, né, dentro das minas, né, que eram nas cavernas, e também falta de oxigênio. Então, além dessas péssimas condições de trabalho, os negros também, eles enfrentavam carência de alimentação, né, não comiam bem, proliferação de doenças, então havia muitas doenças, né, o que ocorriam muitas mortes. Então, o trabalho escravo nessas regiões aí das minas não ficou somente restrito à extração do ouro, tá, gente? Por quê? Porque os escravos, eles realizavam outras funções também, tá? Eles realizavam o transporte desse ouro, o comércio ambulante, né, vendiam produtos, alimentos, construíam pontes, construíam estradas, construíam casas, edifícios. Então, o trabalho nas minas, ele foi considerado, então, um trabalho muito penoso, muito pesado, né, que foi desempenhado pelos escravos no Brasil. Aliás, os escravos no Brasil foram os responsáveis por grande parte das construções, né, que hoje nós temos. Hoje as estradas, elas são diferentes, mas no século XVII, XVIII, quem construiu as primeiras estradas no Brasil foram os escravos, quem construiu as pontes, os edifícios públicos, as casas grandes, foi todo trabalho escravo, tá? Então, assim, quando nós discutimos a questão da sociedade mineira, nós temos que entender que os escravos não fizeram parte só da extração do ouro, mas eles construíram toda a estrutura urbana das cidades, tá? Na página 38, nós temos ali 4 trechos de documentos, tá? Muito importantes, que falam sobre o processo de escravidão. O primeiro ali, o trabalho nas minas, eu vou ler para vocês. Além de ter que enfrentar as águas geladas, das quais entravam pelas 10 da manhã e saíam por volta das 3. Pelo frio insuportável, escravos eram obrigados a mergulhar para buscar cascalhos em águas profundas. Eles submergiam levando uma haste com um anel de ferro, um saco na ponta, na qual recolhiam areia. O conteúdo era colocado em canoas e em seguida levado para as margens,
para ser beneficiado. Ou seja, eles mergulhavam no fundo do rio, catavam areia, subiam, colocavam essa areia dentro das canoas, né, dos barcos. O segundo trecho, por lei, os escravos tinham os domingos e os dias santos para cultivar suas roças. Mas há muitos indícios que os senhores insistiam que os seus escravos trabalhassem como carregadores no cultivo das propriedades nesses dias. Os senhores cortavam os custos, deixando de fornecer o sustento adequado aos escravos, dando-lhes comida apodrecida. Muitas doenças eram provocadas pela venda de carne de porco estragada aos escravos, e depois os brancos se recusavam a comprá-la. No outro documento da página 39, nós temos ali os ofícios de carpinteiro, ferreiro, ourives. Ourives é quem molda o ouro, tá, gente? Boticário é quem faz os remédios, os produtos de higiene, enfim. Esse calejadeiro permitiam ganhos expressivos. O setor de serviços era igualmente dinâmico. Ser vigia de canoas, ou seja, controlar diretamente o trabalho de quem minerava, impedindo roubos, que era atividade privilegiada, terra corretor imobiliário. Existia nas cidades do ouro, assim como incentivavam a agiotagem. A fé era excelente negócio. Pagavam-se 4 gramas de ouro para comungar e depois gramas para não comungar. O batismo valia 4 gramas e o casamento 11. Ou seja, nós também temos ali a prática, né, da compra das relações religiosas com a questão do ouro. Pessoal, falta 5 minutos para acabar a aula. Como atividade, eu quero que vocês façam a página, vamos lá, até agora a gente trabalhou, eu expliquei para vocês. Eu quero que você, de acordo com na página 32, de acordo com seus estudos, explique a importância para os reinos europeus da conquista de grandes quantidades de ouro e prata. Então, na página 32 tem uma atividade. Os reinos europeus, eles estavam sob o domínio da economia mercantilista. Então, nela, o acúmulo de metais preciosos era um dos principais fatores de fornecimento de um reino. Além disso, a emissão da moeda na Europa tinha como lastro o ouro e a prata. Assim, quanto maior a quantidade de metais preciosos, maior a riqueza de um reino. Acumular ouro em seus cofres era o grande objetivo dos reis mercantilistas na Idade Moderna. Para Portugal, após a descoberta do ouro na colônia, por exemplo, esse significado se tornou direto, pois o ouro entrava em espécie e não precisava ser conquistado pelo comércio. Ou seja, grande parte dos motivos pelo qual a Europa é rica hoje é porque eles extraíram ouro do nosso país, das colônias americanas, né? Se tornando, então, grandes nações imperialistas do século XIX, século XX e até hoje, né? Até hoje. Então, tem na página 32 uma atividade, na página 36, nós temos também ali uma atividade, eu quero que vocês façam, porque é sobre o conteúdo que eu acabei de explicar para vocês, e na página 41 também. Eu vou deixar lá no grupo, lá, as páginas, tá, gente? Para vocês, especificamente para vocês fazerem. Agora eu quero que vocês abram o microfone para fazer perguntas, questionar. Pode fazer. Professora, eu já te mandei todas as perguntas que eu tenho pelo WhatsApp. Tá? Eles invadiram o Brasil porque eles procuravam metais preciosos. Por quê? Quanto mais rico era o país, quanto mais ouro eles possuíam. Então, os portugueses, eles queriam o quê? Queriam ouro, queriam crescer economicamente. As drogas do sertão, só um minutinho, estou respondendo as perguntas da Gabi. Drogas do sertão era guaraná, remédios, tá? Que eles encontravam no mato, cacau. Eles falavam drogas do sertão, por quê?
Gente, o que que é uma drogaria? É uma farmácia. Então, remédios, né? Remédios do sertão. Quais os motivos que os portugueses queriam ouro? Porque eles faziam moedas com ouro, né? Quanto mais ouro tinha o país, mais rico ele era. Respondido, Gabi? Entendeu? Sim. Professora, eu tenho uma pergunta. Tá, pode fazer. Eles, com essa invasão, eles realmente conseguiram adquirir o que eles queriam? Se eles conseguiram adquirir, sim, muita gente ficou rica, né? Portugal, né? Imagina Portugal. E não só o Brasil, tá, gente? Por exemplo, a Inglaterra, né? Hoje possui toneladas e toneladas de ouro, né? Até hoje em estoque. Portugal. Professora, Pessoal, até onde eu Portugal, notei, Portugal era a metrópole do Brasil. Espanha era a metrópole de toda a América do Sul. O que é metrópole mesmo, professora? Metrópole é a cidade que explora a colônia. Por exemplo, a Inglaterra explorou os Estados Unidos, Portugal explorou o Brasil, Espanha explorou toda a América do Sul e América Central. A Inglaterra explorou a África, explorou a Índia. Então, metrópole. Gente, o que é uma metrópole hoje? É uma cidade, não é? Uma cidade grande? Eu vou para São sim, Paulo, eu vou para metrópole, não é uma cidade? É a mesma coisa no Brasil colônia. Colônia não é o sítio? Eu vou para colônia. É o sítio, então assim, é essa relação, metrópole é cidade, colônia o sítio, onde se explora economicamente algo. professora, Oi. eu lembro que você comentou de que naquela época eles encontravam, né, as pepitas de ouro através do trabalho escravo, que infelizmente eles tinham que, sei lá, tipo, entrar em um rio, sofrer um grande perigo de ser afogado, morrer de hipotermia, um monte de coisa. Tipo, eles derretiam as pepitas de ouro para fabricar moedas e barras de ouro. Mas, tipo, você disse que as barras de ouro eram marcadas. Será que existiam, tipo, sei lá, comerciantes clandestinos que meio que conseguiam esse ouro? Tipo, hoje em dia, no caso, né, se você encontra ouro